Olá, terráqueos, tudo bem? Hoje vamos falar sobre Akhenaton, mas provavelmente eu vou falar Akhenaton no meio porque eu acostumei a falar como Akhenaton, mas o Hélio fala como Akhenaton, tá, gente? É irrelevante, né? Quem que era essa pessoa? Ele era o único autorizado a canalizar o deus Aton. Quem que é o deus Aton? É o nosso deus, é o todo-poderoso, é o todo, é o vácuo quântico e etc. É o único Deus possível de existir, tá, gente? Então, ele tinha um outro nome e daí depois ele se rebatizou, digamos assim, né, para ser conhecido dessa maneira. Aí, 3.300 anos atrás, mais ou menos, ele saiu da cidade principal lá do Egito e fundou uma cidade que ele queria, tipo, a cidade modelo, a cidade padrão, queria implantar que todas fossem assim, tá? Vou começar a ler o resumo aqui. Aí o. Aí aconteceu uma coisa meio doida também nessa palestra, assim. Que o Hélio começou a falar muito em primeira pessoa. Quando eu fiz, quando eu construí, sobre a minha estátua. Aí depois todo mundo ficou, nossa, o Hélio é o Akhenaton, o Hélio, tipo, é Deus, sabe? Começaram a pensar várias coisas assim. Aí ele, tipo, fala aquele jeitão dele ainda, né? Ah, é santa ignorância, né? Tipo, ele canalizou porque ele se entrou em fase, né? Entrou na mesma frequência. Então ele canalizou o Akhenaton, certo? Da mesma maneira que o Akhenaton canalizava Aton, que é o único Deus, tá? Aí, 3.300 anos depois, os arqueólogos continuam tendo apenas conclusões negativas e ele foi conhecido como herege na época, Akhenaton. É, eles falam sobre a forma das estátuas que restaram e tal, sabe? E dizer que ele tinha problema de saúde, umas coisas assim. Mas era só uma representação simbólica e artística, no caso. Aí comenta dos sacerdotes de Amon. Quem que era Amon? Era tipo o rival dele lá, porque como ainda era politeísta, aí esse Amon, ele era um faraó e ao mesmo tempo ele também tipo canalizava esse deus Amon. Então misturava governo e religião. Aí ele comenta que durante a palestra que ele fez lá no Mahatma, ou sei lá onde que era que ele fez, que depois mudou de lugar, parece, né? As pessoas que sofreram morte violenta por seguirem Atom seriam encaminhadas naquele dia, né? Sairão do looping mental do trauma. Então diz que a gente fica repetindo, quando a nossa morte é traumática, a gente fica repetindo a cena da morte over and over, tipo, várias vezes no looping, assim, sabe? E como teve uma chacina, eles terminaram a cidade inteira depois que mataram ele, aí... Mas parece que no corpo dele nunca foi encontrado. Assim, na internet eu vi que o corpo dele nunca foi encontrado. O Hélio fala alguma coisa de que ele foi esquartejado e espalhado pela cidade, alguma coisa assim. Não sei exatamente como é que foi isso aí. É... Então essas pessoas que morreram naquela época e ainda estavam nesse looping de como elas morreram, que elas seriam curadas nessa palestra. Ele comenta aqui que eles não esperavam que fosse terminar como terminou, que quando se faz o bem não se espera receber o mal, mas é inevitável que as forças do mal tentem impedir o progresso, mas é uma tentativa vã. Ai, gente, às vezes eu fico meio pirada com isso, às vezes eu falo assim, nossa, tô muito animada pra fazer tal coisa. Aí, de repente, bate um desânimo do além, assim, sabe? Daí eu falo, nossa, será que são os negativos? Tipo, querendo me impedir de fazer uma coisa boa, assim, sabe? Às vezes eu fico meio preocupada com isso. Mas tem que manter a alta vibração. Então ele queria que passasse a ser monoteísmo, né? Que todo mundo só acreditasse no deus Atom. E ele fundou a tal da Amarna, é o nome da cidade, que já havia iniciado estudos de máquinas a vapor e que se tudo progredisse como esperado, em 300 depois de Cristo já existiriam computadores. Mas daí rolou tudo os BO lá e foi pro saco, né? Tudo que ele estava tentando fazer. Aí ele comenta aqui que sem alegria não há como ter unificação com o todo, sem amor incondicional também não. Tem que sentir, só pensar não serve. Que Akhenaton decretou o fim da escravidão na época e feriu interesses de muitas pessoas. E até eu vi num documentário da Netflix lá de
Conversa com Deus, alguma coisa assim, como do Morgan Freeman, que ele feriu interesses também porque tinha muitos sacerdotes para cada deus. Então, sendo monoteísmo, tendo só um deus, tipo, vários cargos públicos, assim, seriam extintos. Então, daria problema, sabe? Então, ele foi bem impopular, não é à toa que ele morreu, né? Aí, olha o que o Hélio fala, gente. Foi isso aqui a palavra do Hélio. Canalizando o Akhenaton ou não, tá? Mas, enfim. Compara ateus a macacos, porque quem é ateu não tem poder de abstração. Aí ele quis dizer a mesma coisa assim, que tipo, você tem que ter poder de abstração, você tem que acreditar na dupla fenda, não tem como você fingir que isso não existe porque você usa celular, passa livro de pedágio, o que mais que ele fala aqui? Da bomba atômica que foi feita e etc. Então, tipo, você tem que ter capacidade de abstração, tipo, não existe mais como. E que macaco não tem igreja, porque não existe, né? Você já viu uma igreja de macaco? Porque eles não têm conceito de divindade. Então ele fala que quem é ateu é similar aos macacos. Pesado, né, gente? Bem pesado. O L é assim, né? Ame ou deixe. Ele comenta aqui do ciclo infindável, todos que trazem a luz morrem, mas gera evolução de consciência planetária. Então é isso, né, gente? Tipo, tentou fazer um negócio para sair do sistema, você vai ser perseguido. Isso faz parte, né? Então, mas algum impacto bom você traz pro mundo. Ele comentou que a Marna tinha 27 km² e era o paraíso na Terra sem desigualdade. Concordou em fazer estátuas porque seres humanos gostam de simbolismo, mas fez andrógena com traços femininos e masculinos juntos para simbolizar o Yin e o Yang, porque é um ser unificado. Então o Hélio diz que ele tem o Yin e o Yang 50% cada um, e que Deus também é assim, é meio a meio Yin e meio a meio Yang. As pessoas agora, ou na época também, acharam que era pro Deus Sol o simbolismo que ele tinha feito, porque era um disco solar a representação, mas era para expandir, tipo, os raios expandindo coisas. Eu me perco todo de direita e esquerda desse negócio porque é invertido. Diz que o Akhenaton foi um precursor de Cristo porque ele preparou o terreno. Que mais? Que o objetivo principal dele era mostrar que todos somos um e como o eletromagnetismo funciona, que tudo que você pensa volta pra você. É isso. Só um Deus, né? E mal não é a ausência de... mal é a ausência de bem, que não é uma polaridade. Além de amor incondicional, os grandes co-criadores precisam de desafios para se manter em fluxo. Comenta de engenheiros e arquitetos cósmicos que projetam galáxias, tem planetas nascendo o tempo todo. Daí vem os geneticistas, olha isso, iniciantes que povoam com dinossauros para que um dia a evolução chegue aos humanos que possam encarnar. Gente, eu fiquei assim, o quê? Tipo, todo o planeta vai começar e vão pôr dinossauro? Tipo, sabe? Sei lá, assista e tem as suas conclusões. Tem uns vídeos depois sobre... uns vídeos bem loucos que eu também não entendi, pra falar a verdade. Que ele fala sobre uns híbridos de macaco. Eu não sei se ele quis falar que a Terra... Alguns dizem que ele quis dizer que a Terra foi assim. Que alguns alienígenas meio que cruzaram, fizeram... Era pra escravo, pra fazer trabalho braçal, assim, e acabou gerando a raça humana. É um vídeo bem doido. Quem sabe eu resumo ele, mas ele é bem afastado desse início, sabe? Aí eu fiquei pensando, tá, e os alienígenas? Né? Tipo, só humano vai ter que fazer planeta só evoluindo do dinossauro pra humano? E cadê, né? E tipo, os alienígenas também acreditam em Deus Atom? Aí fica o questionamento, né, gente? É muita doideira, você começa a pensar, você fica surtado. No passado quase surtei tanto pensar. Aí do Joel Goldschmidt, que eu comentei na última palestra também, ele colapsava a função de onda da saúde perfeita. Está em fase com o todo e entendeu a mente de Deus. Que Einstein queria entender a mente de Deus, né? Então, só vai entender se estiver em alta vibração, querido. Se estiver na alegria, se estiver no amor incondicional. Senão, esqueça. Aí o Akhenaton viveu cerca de 40 anos.
A primeira esposa dele foi Nefertiti, ele fala com muito carinho dela na palestra, muito, como se eu tivesse canalizado, né, como se fosse o próprio. Diz que ela dirigiu o Império Egípcio e foi envenenada com uma rosa. Chegou uma rosa por correio e ela cheirou e já era. Aí abalou muito ele. Só que daí eu vi depois na internet que ele teve uma segunda mulher chamada Kia e que com ela que ele teve, com a primeira, com a Nefertiti, só teve filha mulher. E daí com a segunda esposa ele teve o Tutankhamon, que é aquele cara do sarcófago lá, sabe? Era comum, né, os egípcios usarem o sarcófago, que eles acreditavam na vida após a morte. Só que daí com 9 anos ele sofreu muita pressão e voltou com politeísmo e ele não continuou o legado do papis dele, o Tutankhamon, tá, gente? E daí ele faz um comentário aqui sobre você estar no sexto degrau, você ser espiritualizado. Ele fala assim, quem é espiritualizado come porque tem que comer, ele já está pleno, veste porque tem que vestir, não se preocupa com nada material. É aquela coisa do sexto degrau, né? E de dizer, não pode mais comer feijoada, né? Tipo, não é que não pode, aqui você tá nesse estado aqui que whatever, tanto faz. Aí ele faz um comentário aqui sobre o conhecimento que está escondido embaixo das grandes formações do Egito, tanto das pirâmides como da esfinge, que ali tem a chave para mudar todos os conceitos. Então isso não é nada interessante que seja descoberto para quem está no poder, por isso que até hoje não foi. Aí eu dei uma olhada num videozinho sobre, diz que tem uma tal de câmera do rei, tem do rei e da rainha, e essa câmera do rei tem uma aula meio que falsa, escondida assim. Aí eles jogaram um detector de muons, não é minions nem muons de fato. São tipo uns elétrons, eu joguei lá no Google, parece que é tipo um nome diferente para elétron. Ele nunca falou muons, tá, gente? Mas enfim, diz que tem um mistério escondido embaixo do subsolo das coisas do Egito. Aí ele comenta aqui sobre por que implicam com a opção sexual de alguém, porque é amor. Tudo que é amor, eles não vão deixar baixo, tá? Então, tipo assim, se a pessoa, ela come de faca, ou de garfo, ou de colher, ou de palito, ou com a mão, não tá ninguém aí, ninguém vai matar o outro porque o outro comeu desse jeito, entendeu? Agora, quando envolve amor, aí o bicho pega, porque eles querem menos amor no mundo, porque daí fica mais fácil instituir a sociedade de consumo, né? E todo mundo infeliz e aquela coisa que a gente já sabe. Os homossexuais o são porque encarnaram biogeneticamente assim. Tem um comentário aqui sobre a morte de Jesus. Ele falou assim, ele não falou Senhor, Senhor, por que me abandonastes? Sobre a paixão de Cristo lá, né? Que ele jamais ia reclamar. Então, tipo, isso aí é uma coisa da Bíblia que, tipo, zicaram depois. Ele sabia que morrendo daquela forma, a história chegaria longe. E não é? Quanto mais comoção tem sobre uma coisa, não chega. Né? Tipo, a gente tá em 2020. Mudou a contagem do tempo por causa de Cristo, antes de Cristo e depois de Cristo. Então, foi um negócio bem impactante, assim, né? Aí ele comentou que atualmente tem muitos espíritos que estão aqui entre nós fazendo de tudo para ajudar o pessoal a ganhar dinheiro, porque quando a gente está com fome, a gente só pensa em comida, e quando a gente está no segundo degrau que todo mundo tá, a gente quer, tipo, progredir na vida, e a gente não tira esse foco do dinheiro enquanto não tá numa situação confortável, né? Aí ele fala que por isso que tem espíritos de todas as profissões que focam em dar dicas de como que se ganha dinheiro, porque em teoria depois disso a pessoa evolui, sobe de degrau, para provocar crescimento em várias áreas. E daí depois que o Akhenaton se foi, a capital voltou a ser Tebas, o Egito foi decaindo e tomado pelos romanos. E esse foi o rolê histórico do Egito, tá, gente? Aí ele falou uma coisa bem bonitinha no fim, eu quero terminar assim também. Que a luz de Atom brilhe no coração de vocês. Tchau!